Olá, seja bem-vindo ao Bem-Estar Espiritual. Este é um vídeo bônus da série Como Ter Sucesso e Ser Feliz, com o Dr. Laí Ribeiro. Nesse vídeo abordaremos vários ensinamentos sobre a postura empreendedora e a gestão de carreira. Assim como os outros vídeos da série, é parte fundamental para o desenvolvimento de uma carreira de sucesso. A forma como você encara a sua posição na empresa, no mercado ou na família, e a forma como se comporta diante das missões são detalhes que tornam um profissional medíocre em um profissional de alto nível. Antes de começar o vídeo, peço a você que inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho de notificações para receber todos os nossos vídeos. Temos vários vídeos durante a semana, todos produzidos com o objetivo de trazer a você o bem-estar espiritual. Agora vamos ao vídeo. Para quem que você trabalha? Você está sempre trabalhando para você, sabia disso? Mesmo que você seja assalariado, se você melhora, quem melhora é você. Napoleon Hill fez aquela pesquisa onde ele entrevistou 16 mil pessoas. Dos 16 mil eram milionários. Dos 1.000 milionários, ele selecionou 500, que além de terem dinheiro, tinham saúde, boa vida familiar, etc, etc, etc. E muitos daqueles indivíduos, eles começaram pobres e terminaram ricos. Todos aqueles indivíduos que começaram pobres e terminaram ricos, quando eles trabalhavam para alguém, eles trabalhavam como se a empresa fosse deles. Eles economizavam como se a empresa fosse deles. Eles administravam como se a empresa fosse deles. Porque se você tem a atitude seguinte, bom, eu não vou me empenhar nisso não, porque isso não é meu. O dia que eu tiver o meu negócio, aí é diferente. Aí o dia que você tiver o seu negócio, sabe o que acontece? No momento que você for fazer, você não tem know-how para fazer. Aí acontece o que acontece no Brasil. Mais de 50% das empresas abertas fecham nos primeiros 12 meses, porque o dono da empresa não tem know-how, porque ele não se empenhou em trabalhar para o outro, e o dia que ele abriu o dele, ele não tem know-how de como ser dono de empresa. Então o que você tem que fazer, se você é assalariado, é trabalhar como se a empresa fosse sua. E tem que trabalhar mesmo, porque sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Mas por outro lado, trabalho sozinho não traz sucesso. Eles entrevistaram um milionário que ficou milionário aos 65 anos de idade, em Brooklyn, New York. Eles perguntaram para o indivíduo, por que o senhor ficou milionário aos 65? Por que não aos 55? Por que não aos 45? Sabe o que ele respondeu? Eu estava muito ocupado trabalhando, não tinha tempo de ganhar dinheiro. O que ele quis dizer com isso? Que às vezes você focaliza tanto no que você está fazendo, que você esquece de dar um passo para trás e ver a coisa numa perspectiva maior. Porque para você ser bem sucedido profissionalmente, você tem que fazer as coisas acontecerem. Não significa necessariamente que você tenha de fazê-las. Aí é que vem a palavra delegação, que pouca gente entende. Delegar significa que eu vou entregar para alguém que faça pior do que eu. De antemão eu já sei disso, mas eu vou entregar de qualquer jeito, porque eu delegando para outra pessoa que faz pior do que eu faço, eu vou primeiro liberar o meu tempo para fazer coisa mais importante, e segundo, eu vou estar ajudando a outra pessoa. Você imaginou o cirurgião para operar tivesse que ser um ótimo cirurgião? E como que ele vai se tornar ótimo? Ele tem que aprender. Alguém teve que delegar para ele chegar lá. Então a pessoa que não sabe delegar, ela está presa, porque você só tem 24 horas por dia, você tem um limite de tempo. O indivíduo que aprende a delegar, ele então alavanca, ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. A outra coisa importante para você entender em aspecto de sucesso profissional, é você entender a diferença entre a palavra eficiência e a palavra eficácia. Eficiência significa fazer bem feito. Eficácia significa fazer o que precisa ser feito. Você pode fazer muito bem feito, mas não precisa ser feito. Que diferença que faz? Nos Estados Unidos, aconteceu um acidente com 3 ou 4 crianças, onde elas ficaram presas dentro de geladeiras velhas, que iam para o basement, para o porão da casa. A criança entrava, a geladeira batia. Você lembra que antigamente, você deve ter visitado a casa da sua avó, a geladeira tinha uma maçaneta, e aquela tranca trancava. Então, de dentro não conseguia abrir. Então as crianças morreram asfixiadas, foi uma confusão enorme nos Estados Unidos. Então eles decidiram montar geladeiras que abriam de dentro para fora também. E resolveram treinar as crianças no jardim da infância para abrir geladeira de dentro para fora. Na hora que está tudo pronto para começar, veio um sujeito e disse, para, não precisa nada disso. É só colocar um ímã na porta da geladeira. Quando você bater, ela fecha. Se alguém ficar preso lá dentro, é só puxar o pé e abra. Aí o sujeito disse, não, mas está tudo
preparado para ensinar para as crianças. Mas não precisa. Ensinar o quê? Esse na sua geladeira da sua casa hoje tem isso, tem um imã que segura. Esse aqui abrir é só você puxar, não tem problema nenhum. Então olha que interessante. O que é isso? É fazer o que precisa ser feito. Todas as vezes que você for na sua empresa ou na sua vida de um modo geral gastar tempo ou dinheiro com qualquer coisa, a primeira pergunta que você tem que fazer é a seguinte: isso precisa ser feito ou não? Se a resposta é não, não perca tempo fazendo. Porque o que acontece muitas vezes é a nossa famosa burocracia, né? A quantidade de energia que nós gastamos fazendo coisa que não precisa ser feita. Esse aqui é o grande problema. Se utilizar a energia por nada. Isso é eficiente? É eficaz? Não está gerando efeito positivo. A outra coisa importante que você tem que entender no aspecto de trabalho é o aspecto de liderança. É o aspecto de você ser capaz de motivar as outras pessoas, de você ser um líder. Ser líder, você não nasce líder, você não vai num berçário e diz assim, aquele ali vai ser um bom líder, aquele não vai. Liderança é programação, você pode incorporar isso na sua vida em qualquer fase. Existem certos componentes, certos ingredientes que fazem um líder um líder. Um deles é a visão. O líder é um visionário, ou seja, ele consegue ver antes da coisa existir. O líder é um vendedor de sonho, ele está vendendo uma coisa que não existe ainda. Quando Kennedy, em 1961, falou que queria o homem pisando na Lua no final da década de 60, e dia 20 de julho de 1969, Neil Armstrong fez isto. Quando ele falou em 61, não haveria nenhuma possibilidade técnica daquilo acontecer, mas ele criou uma visão. Isso é muito importante. A outra coisa importante é você estar comprometido com o seu trabalho, com a sua visão. A visão nunca pode ser dinheiro, não tem nada errado com dinheiro, mas o dinheiro vem como consequência do seu trabalho, da sua visão, daquilo que você quer manifestar, pelo prazer de manifestar. A outra coisa importante é você saber se comunicar, você saber conversar metaforicamente. A metáfora é a linguagem dos deuses. É importante se trabalhar com integridade. Nem tudo que é lucrativo é íntegro, mas tudo que é íntegro é lucrativo a longo prazo. Essa frase é de Buckminster Fuller, que foi provavelmente um dos indivíduos mais inteligentes que viveu nesse século. Então você tem que ter integridade. Nós não tem nenhum camelô aqui. Você quer fazer o negócio de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Você tem que usar mais a sua intuição no seu trabalho. A quantidade de informação dobra a cada 4 anos. A partir do ano 2000, dobra a cada 20 meses. Você não vai conseguir coletar todos os seus dados para fazer uma decisão. Intuição significa fazer decisões corretas com dados incompletos. Cada vez mais você vai ter que ser capaz de utilizar essa intuição, que isso é uma característica do hemisfério direito. E você tem que também entender de realidade. Você não adianta você dar uma de avestruz e enfiar a cabeça na areia. Você tem que entender onde você está operando, qual é o mercado, o que isso pode lhe dar de lucro. Você tem o seu pior competidor, ainda não apareceu, vai surgir do nada, porque a mudança é muito grande, a competição aumenta cada vez mais. Conseguir antecipar o futuro, trabalhar com excelência, trabalhar com inovação, está em constante inovação o tempo todo, mudando, porque muda, o mercado muda, o mercado é dinâmico, ele está sempre em mudança, sempre em mutação. Do mesmo modo que o mercado está em constante mutação, a sua abordagem tem que estar em constante mutação, porque senão vai acontecer o que acontece com a maioria das empresas. Você pega as 500 maiores empresas mundiais em 95, você pega as 500 maiores empresas mundiais em 1960, 2/3 daquelas que eram grandes em 60 não existem mais. O que aconteceu? Elas acreditaram que tinham bastante sucesso, que eram grandes, o paradigma mudou, o mercado mudou, elas não conseguiram fazer nada. O dia tem 24 horas, você dorme 8, sobram 16. Você trabalha mais ou menos em torno de 8 horas por dia, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos. Ora, se você está dormindo 8, só sobraram 16. Porque dormindo não conta, né? Sobraram 16. Dessas 16, metade você passa trabalhando. Se você não obtiver satisfação no seu trabalho, meus pêsames, você passa 50% da sua vida desarmonizado, estressado. Só que eu quero que você entenda que estresse em si não faz mal para ninguém. Sabe o que faz mal? É distresse. Se eu lhe der uma vara de pescar e você for para uma fazenda,
Daqui 2 meses você vai me devolver a vara e dizer, não quero não, eu quero aquele estresse que eu tinha antes. Nós estamos acostumados com estresse, o pessoal reclama muito, mas também não consegue ficar sem estresse. Não tem nada errado com estresse, nós convivemos com estresse. Estresse faz parte da vida moderna. O segredo não é você se livrar do estresse. Para você harmonizar a sua vida, o segredo é você fazer igual o golfinho. O que eu ensinei o golfinho faz? Ele pega o estresse e ao invés dele ter breakdowns, ele tem breakthroughs. E ao invés dele ter pressão alta, reumatismo, envelhecimento precoce, ele usa esse estresse para criar. Mas se esse estresse passar um pouco demais e você não souber controlá-lo, é igual aquela pedrinha que você coloca no sapato. Coloca uma pedrinha bem pequenininha de areia no seu sapato, dentro do seu sapato, e vai andar durante o dia. No final do dia você me conta o que aconteceu. É apenas uma pedrinha, é uma coisinha à toa, mas faz uma diferença enorme. Às vezes um pequeno estresse que você carrega cronicamente pode fazer uma tremenda diferença na sua vida. Então o que eu quero que você aprender a harmonizar a sua vida, você tem que aprender a relaxar. O relaxamento é fundamental, porque o seu hemisfério direito, ele só trabalha quando você está relaxado. Se você tiver com a musculatura contraída, o hemisfério direito não entra em atividade. E você sabe, o hemisfério direito é a fonte da criatividade. As grandes descobertas no mundo ocorreram graças ao hemisfério direito. O Albert Einstein deitado na rede, imaginando que ele viajava no raio de luz. O Arquimedes deitado na banheira, saiu correndo nu na rua, gritando eureka, eureka, eureka. Então o relaxamento é fundamental para você descobrir novas coisas. E você não precisa ter muitas grandes ideias na vida, não. Às vezes você tem uma ideia boa, é o bastante para o resto da vida. Não é verdade? Outra coisa importante, respiração. Você sabia que se faltar oxigênio ao cérebro, imediatamente o cérebro desmaia? É importantíssimo. O cérebro representa 2% do peso do seu corpo e consome 20% do oxigênio que você respira. Você vê como é que ele usa o oxigênio. Se faltar oxigênio ao cérebro, imediatamente o cérebro desliga. Outra coisa importante na sua harmonização é a sua habilidade de visualizar. Nós já falamos aqui antes que se você visualizar em colorido, tem um impacto muito grande. Pessoas deprimidas pensam em preto e branco. Pessoas apaixonadas pela vida pensam em colorido. Daí que está o fundamento científico, por exemplo, da cromoterapia. A outra importante fator na harmonização da sua vida é o gerenciamento do seu tempo. Se você não consegue gerenciar o seu tempo, você não consegue gerenciar a sua vida. Porque a sua vida, o que ela é? Um tempo. Todos nós nascemos iguais, sabia disso? Nós nascemos nus e temos 24 horas por dia. O que você faz com as 24 horas faz toda a diferença. Tem sujeito que não consegue gerenciar o tempo. Então a primeira coisa que você tem que aprender é a gerenciar o seu tempo. Você tem que saber dar prioridade às coisas importantes, não às coisas urgentes. Então você sabendo fazer isso e harmonizando isso no seu ambiente de trabalho, você pode usar o seu ambiente de trabalho como um mecanismo de transformação. Porque isso é que nós vamos usar hoje, como um mecanismo de transformação, você usar o seu trabalho para a sua própria evolução. Claro que você vai ganhar dinheiro também com isso, mas mais importante do que o dinheiro é a sua realização, é a sua autorrealização, enquanto você está contribuindo para a sociedade também. Porque se você só fizer para você e não fizer para a sociedade, é igual mascar um chiclete. Você masca e começa a perder o gosto, uma hora você tem que cuspir-lo fora. Você vai ver que um indivíduo que é muito egocêntrico, que é muito egoísta, que só cuida dele, ele não tem satisfação na vida. Chega uma hora que a vida fica cinza para ele, porque ele não está contribuindo para o outro ser. Nós somos animais sociais, nós não vivemos isolados em ilhas, e se o seu vizinho está sofrendo, é problema seu também. Todas as vezes que você é antiético, todas as vezes que você está em incongruência com seus valores, há uma depressão do sistema imunológico, você fica mais propenso à doença, essa é a verdade. Os indivíduos ficam mais propensos à doença, desenvolve câncer e etc., porque ele está gerenciando esse problema ético. Se você vai fazer alguma coisa que gere sentimento de culpa, às vezes não vale a pena fazer, porque uma das manifestações de maturidade é você poder adiar gratificação. Às vezes o sujeito quer uma gratificação imediata, mas ele paga um preço muito caro por isso, não vale a pena. Então o que adianta você fazer tudo isso se a sua vida está desarmonizada? Então harmonizando a sua vida é muito importante, porque do contrário não adianta nada. Que adianta você morre aos 40 anos de infarto? O que adianta todas essas metas, todos esses sonhos, todas essas realizações que você planejava? Não vai ter impacto nenhum, não é verdade? Pois é isso aí.
Com esse conteúdo, concluímos nossa série. Espero que você siga as orientações e reveja várias vezes esses vídeos. A primeira vez que encontrei esse conteúdo, achei excessivo. Mas é igual aprender uma nova habilidade. No início a gente pensa que não vai conseguir, mas vamos persistindo, descobrindo novas ferramentas de trabalho e crescendo a cada dia. Quando nos damos conta, já estamos tão envolvidos que nem pensamos como era a nossa vida antes disso. Assista aos vídeos, faça os exercícios, dedique-se. Reserve um tempo do seu dia para ver o material. Caso esteja cansado, repouse um pouco e persista. No decorrer da série, você vai encarar como se estivesse vendo uma novela ou uma série de televisão e até achará divertido. Sem contar que uma série ou novela te ensina muito pouco se for comparar com a riqueza de ensinamentos que você terá aqui. Espero seus comentários nos vídeos. Tenho certeza que em 6 meses sua vida terá mudado muito e você estará muito mais perto de realizar seus sonhos, de atingir suas metas e chegar ao seu futuro. Bem-estar espiritual. Vamos crescer juntos.